sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Leandro e a nossa aula de hoje será sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, vou falar sobre algumas características do movimento retilíneo uniformemente variado e também nessa aula vou fazer alguns exercícios sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Ok, moçada? Atenção aí na aula então para que você fique fera nesse assunto. Vamos lá. O movimento retilíneo uniformemente variado, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, tá? Algumas características, então, deste movimento. Primeiro, este movimento, pessoal, ele apresenta uma velocidade que é variável, quer dizer, uma velocidade que muda com o passar do tempo. Outra característica é a questão da aceleração. Bom, se a velocidade é variável, justamente essa velocidade muda porque nesse movimento tem uma aceleração. Mas a aceleração nesse movimento, ela é constante e diferente de zero. Então existe uma aceleração, porém ela é uma aceleração constante, que pode ser qualquer valor aí diferente de zero. Outra situação desse movimento, outra característica desse movimento, é que esse movimento apresenta espaços diferentes em tempos iguais. O que é isso, professor? Bom, como a velocidade muda com o tempo, ele não vai ter a mesma velocidade em cada intervalo de tempo. Essa velocidade vai estar mudando. Logo, se essa velocidade muda ao longo do tempo, né, ela pode estar aumentando, ela pode estar diminuindo. Então, a cada intervalo de tempo, se a velocidade estiver aumentando, ele vai percorrer uma distância maior. Se a velocidade estiver diminuindo, ele vai percorrer uma distância menor. Para explicar um pouquinho melhor essa questão da velocidade variável e o fato de ser uniformemente variado, eu vou fazer uma tabela aqui junto com vocês para que vocês compreendam um pouquinho melhor. Então vamos lá. E nessa tabela eu vou colocar aqui o tempo, tá? O tempo. Aqui eu vou chamar de velocidade V1 e aqui eu vou chamar de velocidade V2. Bom, vamos começar aqui com o tempo zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos colocar assim. Um determinado móvel, ele apresenta uma velocidade V1 que está mudando da seguinte maneira. Vamos colocar aqui no tempo zero, então esse móvel V1 apresentava uma velocidade de 0. No tempo 1, a velocidade 2, no tempo 3, a velocidade 3, no tempo 2, a velocidade 3, no tempo 3, a velocidade 5, no tempo 4, a velocidade 6, no tempo 5, a velocidade 8, no tempo 6, a velocidade 10 e no tempo 7, a velocidade 11. O quê? Metros por segundo, né? Vamos colocar aqui, e o tempo em segundos. Já o móvel 2 apresenta a seguinte mudança de velocidade. 0 para o tempo 0, 2 para o tempo 1, 4 para o tempo 2, 6 para o tempo 3, 8 para o tempo 4, 10 para o tempo 5, 12 para o tempo 6 e 14 para o tempo 7. Vamos colocar aqui também metros por segundo. Então agora eu quero que vocês percebam a diferença da variação da velocidade. Veja que o móvel que nós determinamos aqui, determinamos como móvel 1, pessoal, olha aqui, ó, o móvel 1, a velocidade dele variou da seguinte maneira. Do tempo 0 para o tempo 1, a velocidade variou de 0 para 2. Mas do tempo 1 para o tempo 2, a velocidade variou de 2 para 3. Então aqui nesse tempo, a velocidade ela já variou somente 1 metro por segundo. Ela mudou 1 metro por segundo só. Do tempo 2 para o tempo 3, a velocidade foi de 3 para 5. Então, nesse tempo aqui, nesse intervalo, a velocidade variou 2. Nesse tempo de 3 para 4, a velocidade variou 1. No tempo de 4 para 5, a velocidade variou 2. De 5 para 6, variou 2. E de 6 para 7, variou 1. Então, o que nós podemos perceber nesse caso, hein, moçada? Que a velocidade sofreu variação, mas não é uma variação constante. Então aqui ela variou 2, aqui ela variou 1, aqui ela variou 1 também, aqui ela variou 2, aqui ela variou 1. Então, está sofrendo uma variação de velocidade o móvel V1, mas não é uma variação igual, ele varia aleatoriamente. Já o móvel 2, olha o que está acontecendo com o móvel 2. O móvel 2, do tempo 0 para o tempo 1, a velocidade variou 2. Do tempo 1 para o tempo 2, a velocidade variou 2. Do tempo 2 para o tempo 3, variou 2. Do tempo 3 para o tempo 4, variou 2. Do 4 para o 5 foi 2. Do 5 para o 6 foi 2.
E também aqui, né, do 6 para o 7 foi 2. Então, verifique a diferença, que esse caso aqui, que é o caso 2, a velocidade sofreu variação, porém sempre variou na mesma proporção. Por isso que o movimento ele é uniformemente variado. Variado porque a velocidade varia, está aqui, ó, velocidade variável. Uniformemente variado porque a aceleração faz com que essa velocidade varie, mas varia de forma constante. Tá certo, gurizada? Compreenderam por que velocidade variável e por que se uniformemente? Então, uniformemente porque a velocidade varia, mas sempre na mesma proporção, tá? E esse valor aqui é o valor da aceleração constante que está produzindo essa mudança de velocidade. Legal, espero que vocês tenham compreendido essa primeira explicação. Como nesse movimento uniforme variado tem aceleração, né? Nós temos a aceleração, então eu trouxe aqui para revisar a fórmula da aceleração. Lembrando que tem no canal uma aula só sobre aceleração, com resolução de exercícios, bem bacana lá para você. Então, qualquer dúvida que tiver a respeito da aceleração, pode acessar essa aula, que tem lá vários exercícios resolvidos, né, sobre aceleração. Mas eu trouxe aqui para nós relembrarmos. Então, a aceleração, que é a variação da velocidade pela variação do tempo, e a unidade, que é o metro por segundo ao quadrado. Também na aula de aceleração já tem uma aula sobre classificação dos movimentos. Mas eu quis trazer para cá também essa aula, porque a gente sempre precisa, né, da classificação dos movimentos, então a gente retoma essa informação. Então a classificação dos movimentos funciona da seguinte maneira. O que é um movimento progressivo acelerado? Então eu fiz uma trajetória aqui com sua orientação positiva para a direita, está aqui nossa trajetória. Então, um movimento progressivo é quando o móvel está se deslocando no sentido da orientação da trajetória. Então, velocidade positiva. O movimento ele é acelerado ou retardado dependendo do sentido da aceleração junto com a velocidade. Então, funciona de que maneira? Se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, então o movimento é acelerado. Se a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, então daí esse movimento será retardado. Vamos aqui. Então, nesse caso aqui, um movimento progressivo acelerado. Progressivo porque o móvel está indo, né? Observem, o móvel está se deslocando no sentido crescente da nossa orientação da trajetória. Acelerado porque a velocidade aqui está orientada no mesmo sentido da aceleração, ó. Então, vamos considerar a aceleração para a direita aqui positiva. Então, a velocidade positiva, progressivo. O sinal igual da velocidade da aceleração, acelerado. Nesse outro caso aqui, essa outra situação que nós temos aqui, pessoal, ó, a velocidade ela está no sentido contrário da orientação da trajetória. Então, nesse caso aqui, meus amigos, ó, a velocidade ela vai ser negativa. E a nossa aceleração, que está aqui apontando para a direita, essa setinha eu determinei como aceleração. Então, o que está acontecendo aqui? Né? O que nós podemos observar nesse caso? Que a velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado. A aceleração está no sentido contrário da velocidade, então ele vai ser retardado. Então, um movimento retrógrado e retardado. Certo, meus amigos? Vamos em frente. Aqui embaixo também, ó, eu fiz uma colocação aqui para vocês. Ó, esse móvel aqui, ele está indo então na orientação positiva da trajetória. Então, ele vai ser progressivo, tá certo? Ó, então, progressivo, tá? E neste caso, ele vai ser retardado porque a aceleração está no sentido oposto. Então, o que nós temos nesse caso aqui? Ó? Velocidade positiva, progressivo. Velocidade e aceleração, sinais opostos, então ele é retardado. Legal? Estão compreendendo? Vamos em frente. Esse outro caso, nós temos o quê? Uma velocidade negativa, porque o móvel está se deslocando aqui, né? No sentido contrário da orientação da trajetória. Então, ele está vindo para espaços decrescentes. Então, velocidade negativa, o nosso movimento é retrógrado. E, neste caso, o que vai acontecer também? A aceleração também está negativa. Então, velocidade negativa, aceleração negativa, sentido é o mesmo sinal. Então, acelerado. Então, nesse caso, retrógrado e acelerado. Certo, moçada? Então, eu só trouxe novamente aí a questão da classificação dos movimentos para nós retomarmos, né? Então, como é que ficou esse aqui de cima? Progressivo, acelerado. Velocidade positiva, aceleração positiva. Como é que ficou esse outro aqui? Velocidade negativa, retrógrado, sinal oposto, retardado. Então, retrógrado, retardado. Este aqui ficou como? Velocidade positiva, progressivo. Aceleração negativa, né? Então, progressivo, retardado, sinal contrário. Esse aqui, retrógrado, velocidade negativa,
Aceleração negativa, né? Então retrógrado e acelerado. Certinho, né, moçada? Acho que essa aula aqui vai ficar top. Acho que nós vamos entender bem legal. O movimento retilíneo uniformemente variado, ele apresenta as funções, né? As funções desse movimento. Então, ó, movimento retilíneo uniformemente variado, funções horárias. Então, nós teremos a função horária da velocidade, né? Que é essa daqui, ó, v final igual v inicial mais aceleração vezes tempo. Fiz uma legenda aqui, caso vocês tenham dúvida, busque aqui na legenda. E a função horária do espaço, S0 mais V0t, né? V0 vezes t, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Também coloquei uma legenda aqui, caso vocês tenham dúvida, para buscar aqui na legenda. Para que servem essas duas funções? Então, obviamente, né, pessoal, a função da velocidade serve para nós trabalharmos a velocidade. Observem que é uma função de primeiro grau, então isso aqui, provavelmente para frente, nós vamos gravar uma aula com gráficos aí a respeito dessas funções, mas essa aqui é uma função de primeiro grau, então o gráfico vai ser reta, crescente ou decrescente. E, nesse caso aqui, observe que nós temos uma função de segundo grau. Então, os gráficos relacionados à função horária do espaço, então, serão parábolas, com cavidade para cima ou para baixo. Beleza, gurizada? Vamos aplicar isso aqui para vocês ficarem fera aí na questão do movimento retilíneo uniformemente variado. Palavrão, né? Beleza, primeiro exercício. É dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado. Então, a função horária é 15 mais 20t. Determine a velocidade inicial e a aceleração da partícula. Então, vamos colocar aqui, ó, letra A. A função v igual a 15, né, mais 20 vezes t. Bom, a minha orientação para vocês é que quando vocês vão fazer esse tipo de exercício, coloque a função original ou em cima ou embaixo, né? Olha aqui, ó, v final, v0 mais a aceleração vezes o tempo. Aí o que você vai fazer? Ó? Muito fácil de você resolver esse problema. Quem multiplica o tempo? Ah, professor, é a aceleração. Então, quem está multiplicando o tempo na função de cima? É o 20. Então, olha aqui, ó. Quanto vale a nossa aceleração? Então, está aqui, ó. A nossa aceleração vai ser quem? O 20 metros por segundo ao quadrado. Top! Quem vai ser a nossa velocidade inicial? Ó? O número que está sozinho aqui. Então, esse número sozinho. Então, a velocidade inicial ficou quanto aqui? Ó? 15 metros por segundo. Então, está resolvido a nossa letra A. Show de bola, sem muito trabalho. A letra B, ele diz o seguinte, qual o valor da velocidade escalar no instante 4 segundos? Então, você vai fazer, ó, V, vai pegar a função que o problema te deu, V igual a 15 mais 20 vezes t, certo? Então, isso vai nos dar uma velocidade de quanto? Ó? 15. Ele quer saber o valor dessa velocidade no tempo 4. Então, 20 vezes o tempo valendo 4. Quanto que vai dar isso, meus amigos? Ó, V final igual a 15, né? Mais 20 vezes o 4, que vai dar 80. Então, essa velocidade final, ela vai ser de quanto aí? 95 metros por segundo. Tá vendo? Bem tranquilo. Para isso que serve a função horária da velocidade, né? Eu quero saber a velocidade no tempo 1, 2, 3, 4. Você vai lá, coloca na função e você determina, então, o valor, né, dessa velocidade para qualquer instante. Já o problema aqui, a letra C, ele faz o inverso. O instante em que a velocidade escalar vale 215. Então, você vai fazer a mesma coisa, ó. V igual, copia a função, 15 mais 20 vezes t, né? Só que agora, ao invés de ter o tempo, nós temos a velocidade. Qual é o instante que a velocidade vale 215? Então, que instante a velocidade vale 215? Então, vai lá, 15, né? Aqui 15, mais aqui 20 vezes o valor do t. Como é que nós vamos resolver isso aqui agora? Esse 15 está somando, vai passar para o outro lado, diminuindo. Então, vai ficar assim, ó, 215, né? 215, que é igual, aliás, é menos ali, já vamos passar diminuindo, daí a gente já
já resolve aqui, já ganha um pouquinho de tempo. Vamos colocar aqui. Esse 15 nós passamos para cá diminuindo. Então, 215 menos o 15, então já vai dar, aqui já vai dar 200, ó. 200. Igual, aqui desse lado sobrou quanto? Ó? 20 vezes o valor do t. Então, eu vou cortar um zero aqui, vou cortar um zero aqui. O que sobrou? Que o t vai valer, então, o 20 dividido por quanto, moçada? Por 2, que passou lá dividindo. Isso quer dizer que ele vai adquirir o valor dessa velocidade, ó, no tempo 10 segundos. Tá certo? Então, bem tranquilo. Então, nós tínhamos o valor da velocidade desejada, 215, e qual instante que ele teria essa velocidade. Então, passamos o 15 subtraindo, 215 menos o 15, sobrou 200, igual a 20t. Né? Cortamos um zero, isolamos o t, 20 dividido por 2, 10 segundos. Beleza, moçada? Compreenderam esse problema? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então, se você está gostando da aula, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu curtir aí para ajudar no canal, para o canal ir desenvolvendo, né? E para que a gente possa ter motivação até mesmo para ir gravando mais aulas e ajudando vocês nessa jornada de estudos aí. Vamos lá, mais um exercício. Uma partícula parte do repouso. Se essa partícula parte do repouso, essa partícula parte de uma velocidade inicial igual a zero. Em 5 segundos. Então, o intervalo de tempo aí, ó, de quanto? 5 segundos. Tá? Um intervalinho de tempo de 5 segundos. Só arrumar aqui. Intervalinho de tempo de 5 segundos. Então, intervalo de tempo igual a 5 segundos. Considerando o movimento retilíneo uniforme, aliás, percorre 100 metros. Então, ele faz aí uma variação de espaço de 100 metros. Considerando o movimento retilíneo uniformemente variado, podemos afirmar que a aceleração da partícula é. Então, nesse caso, eu vou usar a equação do espaço. Ó, S igual S0 mais V0 vezes T mais A vezes o T ao quadrado dividido, né, por 2. Só que o detalhe é que se eu passar esse S0 para lá, vai ficar assim, ó, S... Então, ó, S menos S0, que é igual a V0 vezes T mais A vezes o T ao quadrado dividido por 2. S menos S0, pessoal, é ΔS. Então, eu posso usar como ΔS, ó, igual... agora, vamos resolver. V0 vezes T mais o A vezes o T ao quadrado dividido por 2. Pronto, arrumei a fórmula, agora a gente vai resolver esse problema. Quanto vale o ΔS? Então, esse móvel percorreu um ΔS de 100 metros. Então, 100, que vai ser o nosso ΔS, igual. A velocidade inicial é zero. Então, zero, né? Aqui, moçada, ó. Então, zero vezes qualquer valor de tempo, isso vai nos dar zero. Então, vai sobrar o quê? A aceleração que nós queremos, vezes o tempo, que é 5 elevado ao quadrado, dividido por 2. Esse 2 você pode passar ali multiplicando, ó. Então, vai dar 200, que é igual a quanto aqui, ó? Aqui, vamos arrumar o sinalzinho de igual. O 200, então, ele vai ficar igual a quanto? Vamos colocar aqui. Igual a vezes 5 ao quadrado, que é 25. Então, eu vou isolar a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a 200 dividido por 25. Isso vai nos dar aí, moçada, ó, uma aceleração de quanto? 8 metros por segundo ao quadrado. Legal, entendeu? Só vou voltar aqui mais uma vez. Por que sumiu esse pedaço aqui, ó? Porque a velocidade inicial era zero, lembra, tá? Então, zero vezes qualquer valor de tempo aqui vai dar zero. Então, sobrou só o termo, né? Então, esse termo aqui multiplicado dá zero, porque partiu aqui do repouso, sobrou só esse termo aqui. Então, por isso que nós usamos já direto, né? Então, a variação de espaço 100, o tempo 5 ao quadrado, a aceleração nós queremos, passamos o 2 multiplicando, 200 igual a A vezes o 25, que é o valor do 5 ao quadrado, isolamos o A, 200 dividido por 25, 8 metros por segundo ao quadrado. Certo, meus amigos? Espero
ter ajudado vocês aí, né, em relação ao movimento retilíneo uniformemente variado. Mais à frente, eu quero gravar uma aula de aprofundamento sobre este tema. A próxima aula que eu vou gravar será sobre a equação de Torricelli, porque o movimento retilíneo uniformemente variado trabalha com 3 equações: a equação da velocidade, a equação do espaço e também a equação de Torricelli. Então eu vou gravar uma aula separada a respeito da equação de Torricelli. Tá certo, moçada? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado!